O episódio 6 começa com Kenichi partindo em sua jornada para descobrir novas terras. Ele já viajou 100 quilômetros desde Dalia, o lugar onde morava, e depois de caminhar mais 6 quilômetros, vai chegar a uma cidade chamada Astrintia. Todo mundo está curtindo o momento, e Kenichi diz que precisam encontrar um lugar onde Ano possa viver confortavelmente. Então, ele manda um drone para procurar um local bom. Eles acabam encontrando um lugar lindo perto de um lago e decidem se estabelecer ali. Assim que chegam, Ano pula direto na água, aproveitando o lago, enquanto Kenichi começa a montar a casa. Mais tarde, eles começam a pensar em um nome para o lince. Kenichi sugere alguns, mas nenhum parece certo. Até que ele sugere Owell, e dessa vez, todo mundo gosta. Quando anoitece, Ano se senta para estudar. Ela está aprendendo novos idiomas e está super focada. Enquanto isso, Kenichi está irritado porque seu serviço de compras online não vende diesel, então ele tem que usar querosene, que é caro. Ele decide procurar em alguns livros uma alternativa. Ano chega e pede para ler um dos livros também. Kenichi hesita, dizendo que o livro está no idioma dele e ela não vai entender. Mas Ano insiste, dizendo que então vai aprender a língua dele. Vendo a determinação dela, Kenichi aceita e começa a ensinar usando livros ilustrados, o que ajuda Ano a aprender japonês aos poucos. No dia seguinte, enquanto Kenichi está trabalhando, ele escuta um barulho estranho. Pensando que pode ser um monstro, ele se prepara para atacar, mas logo percebe que é Miali, que veio procurá-lo. Ela está brava porque ele a deixou para trás e diz que o encontrou seguindo seu cheiro. Depois que entram, Miali conhece Ano, e as duas se dão muito bem. Kenichi então diz para Ano que Miali vai morar com eles a partir de agora, o que a deixa super feliz. Mais tarde, enquanto jantam, Kenichi pergunta para Miali sobre a nação que ele deixou para trás, e ela conta que tudo continua igual com a única novidade sendo que o cavaleiro do Polo Norte pediu a filha de Melo, Prímula, em casamento. Isso surpreende Kenichi, e ele pensa que, se realmente tiver um casamento, gostaria de participar. Depois, Miali encontra os livros ilustrados e percebe que consegue entender as imagens. Vendo isso, Kenichi se pergunta se esses livros são mais importantes do que ele imaginava. Mas ele ainda não sabe se deveria começar a escrever livros com histórias do seu próprio mundo. Curioso, ele pergunta se esse mundo tem histórias também, e eles contam sobre lendas como a Rainha Ancestral e o Cavaleiro Sagrado. Interessado, Kenichi começa a ilustrar essas histórias, e quando termina, imprime várias cópias. As duas ficam impressionadas com o resultado e começam a ler animadas, se divertindo com os livros. De repente, Kenichi percebe alguém se aproximando do lago em um barco. Ele avisa Ano e Miali para entrarem na casa enquanto ele vai ver quem é. Com a arma em mãos, ele pergunta o que os estranhos querem. O homem explica que eles vêm de uma vila do outro lado do lago. Kenichi questiona, dizendo que não há motivo para eles não poderem morar ali. Os homens concordam, mas explicam que só estavam verificando se não era alguém perigoso. Kenichi os tranquiliza, dizendo que é apenas um comerciante. Nesse momento, o lince aparece, e um dos Beasmen do grupo fica surpreso. Kenichi explica que o faz parte da família dele. O Beasman então comenta com seu companheiro que linces nunca se apegam a pessoas ruins, o que significa que Kenichi deve ser confiável. O outro homem se apresenta como Croton, e o Beasman diz que seu nome é Ianias. Kenichi os convida para entrar, e Croton revela que já trabalhou para o governo de Astrintia. Ianias então diz a Croton que parece estar tudo bem ali e que eles podem ir. Mas antes de irem embora, Croton vê os livros ilustrados e decide comprar um para sua filha, que tem a mesma idade de Ano. Mais tarde, durante o jantar, Miali zoa a Kenichi sobre o fato de seu livro ter vendido tão rápido. Kenichi explica que Croton comprou para a filha. No dia seguinte, Kenichi está ocupado coletando ervas medicinais quando Miali se aproxima. Como Ano não está por perto, ela sugere que ele faça massagens nas costas dela. Kenichi aceita e, bem, digamos que algo acontece atrás dos arbustos, mas sem necessidade de muitos detalhes. Seguindo em frente, Kenichi começa a fazer alguns experimentos, mas continua falhando. Ele está tentando produzir biodiesel porque é uma opção mais barata de combustível. Enquanto isso, Ano começa a se sentir deixada de lado porque Kenichi está muito focado no trabalho. Chateada, ela se afasta. Quando percebe isso, Kenichi tenta animá-la e pergunta se ela quer ir com ele até Astrintia. Antes que Ano possa responder, Miali se adianta, dizendo que com certeza vai.
Vendo isso, Ano rapidamente diz que também quer ir. Finalmente, eles se preparam para partir rumo à Estrentia. Kenichi comenta que, como Miali já esteve lá várias vezes, ela vai guiá-los no caminho. Antes de entrarem na cidade, eles decidem seguir a pé para não chamar atenção com as motos. Eventualmente, chegam ao destino, onde Kenichi vai direto para a guilda se registrar. Ele diz à recepcionista que já foi um aventureiro. Ela checa os registros e fica chocada, perguntando: "Você é aquele que derrotou Shaga?" Kenichi confirma, mas pede que ela mantenha isso em segredo. Ela concorda e finaliza o registro dele após receber a taxa necessária. Mais tarde, eles exploram a cidade e param para comer alguma coisa. Enquanto estão comendo, Kenichi percebe algumas pessoas procurando por alguém. Ele então vê Croton entrando em um beco, mas decide ignorar e seguir em frente. Logo depois, ele encontra uma lojinha de magia de uma senhora idosa. Lá dentro, ele vê uma ferramenta diferente e pergunta para a velha sobre sua função. Ela demonstra despejando água de um lado e vinho do outro. Kenichi percebe que a densidade do vinho aumenta bastante e entende que o objeto pode separar substâncias. Animado, ele exclama: "Isso é incrível! Eu posso usar isso para fazer biodiesel." Ele pergunta o preço e, sem hesitar, compra na hora. Enquanto isso, Ano encontra um livro que chama sua atenção. A senhora explica que é um grimório. Kenichi se surpreende e pergunta: "Isso significa que a gente pode usar magia se ler esse livro?" A velha explica que só aqueles que já nascem com habilidades mágicas podem usá-lo. Curioso, Kenichi decide comprar o livro para testar suas habilidades. Mas, antes de entregar, a senhora avisa que ele precisa ser registrado, então ele terá que voltar em uma semana para buscar. Eles concordam e se preparam para sair. Quando estão saindo, acabam esbarrando em Enias, que reconhece Kenichi imediatamente. No entanto, ele pede desculpas rapidamente e diz que está com pressa, saindo correndo. Sem entender nada, Kenichi e os outros se perguntam o que pode estar acontecendo. Enquanto caminham, ouvem gritos vindos de um beco. Ao olhar, veem alguns bandidos atacando Croton, e sua filha está com ele. Ano olha para Kenichi e diz: "Você precisa ajudá-los." Ele concorda e pede para eles se afastarem. Antes de intervir, ele compra uma máscara em uma lojinha próxima para esconder sua identidade. Os bandidos zombam de Croton, dizendo: "Não está com medo? Trouxe sua filha para cá mesmo sabendo do perigo?" Quando se preparam para atacar, Kenichi, já mascarado, entra no meio da confusão e diz: "Lutar assim é covardia." Em seguida, joga pequenos explosivos no chão, assustando os bandidos, que fogem correndo. Com a situação resolvida, ele tira a máscara e tranquiliza Croton: "Agora você está seguro." Logo depois, Enias aparece e se desculpa com Croton, explicando: "Eu caí na armadilha deles, por isso nos separamos." Na cena seguinte, Croton agradece Kenichi por tê-lo salvado. Quando Kenichi pergunta sobre os bandidos, Croton revela que eles fazem parte do Sindicato das Especiarias. Ao ouvir isso, Kenichi entende na hora. Sindicato das Especiarias significa Bacopa, os mesmos criminosos que ele prendeu quando trabalhava para o governo. "Agora faz sentido porque eles guardam rancor de mim", ele murmura. A filha de Croton, curiosa, pergunta: "Ele é seu amigo?" Croton sorri e responde: "Sim, ele foi quem me vendeu o seu livro ilustrado." Ouvindo isso, a garotinha agradece Kenichi. Ano, orgulhosa, diz: "Eu ajudei o Kenichi a criar esse livro." A menina fica animada e diz: "Então eu também quero ajudar." Ano concorda e pergunta a Kenichi: "Posso criar um novo livro com ela?" Ele sorri e concorda. A menina se apresenta como Mary, e ela e Ano rapidamente se tornam amigas, o que deixa Kenichi feliz. Em outra cena, Croton e toda a sua família visitam Kenichi. Ano fica super feliz por poder brincar com Mary, e as duas passam um tempo juntas. O grupo aproveita um bom jantar, conversando e se divertindo. Depois disso, Kenichi e Ano também voltam para casa e criam vários livros ilustrados juntos. Alguns dias depois, Croton chega desesperado com uma grande quantia de dinheiro e implora a Kenichi: "Por favor, me ajude. Vende-me um remédio, Mary está com uma febre muito forte." Ele explica que Mary pegou uma doença rara comum na nação, que muitas vezes faz crianças morrerem em uma única noite.
Ao ouvir isso, Ano entra em pânico e pede para Kenichi fazer alguma coisa. Miale sugere que a velha senhora pode ajudar com sua magia de cura. No entanto, Croton hesita e diz: mas isso seria muito caro e não temos dinheiro suficiente. Kenichi tranquiliza ele: deixa isso comigo. Por enquanto, tome esse remédio se ele vai baixar a febre dela. Dito isso, ele devolve todo o dinheiro para Croton e promete: espere por mim, eu volto logo. Na cena seguinte, Kenichi sobe na moto e sai correndo para buscar a velha senhora. Quando chegam na casa de Croton, ela examina Mary e diagnostica a febre de Chicory. Kenichi implora: use sua magia de cura para salvá-la. Mas a velha balança a cabeça e explica: dessa febre é difícil demais para curar só com magia. A única cura é uma flor rara chamada Chicory, que cresce no meio da floresta. Suas sementes podem salvá-la. Sem pensar duas vezes, Kenichi declara: eu vou buscar as sementes. Croton insiste em ir junto, mas Kenichi recusa, dizendo: é perigoso demais à noite. Fique aqui. Mas Croton implora: por favor, me deixe ir com você. Nesse momento, Ianias também aparece e pede: eu também quero ir. Vendo a determinação dos dois, Kenichi finalmente concorda, e juntos, eles se preparam para essa perigosa jornada pela floresta. E agora, eles se preparam para partir. Enquanto isso, a vovó avisa aos outros que precisam das sementes até o amanhecer. Eles concordam e partem. Ao mesmo tempo, vemos que os capangas estavam observando tudo. Um deles comenta: isso ficou muito interessante. Agora sabemos onde fica a casa do Croton. Isso vai ser divertido. E com isso, o episódio chega ao fim. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se é novo no canal, se inscreve para não perder nada. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau tchau.